Bom, a gente vai começar a ler o 8º ponto do Homem dos Lobos, que é o material novo oriundo do período primitivo, é a solução. Eu queria falar com vocês o seguinte. Eu tenho que cortar certas pessoas no Facebook. Ao contrário do LinkedIn, o LinkedIn exige que a pessoa ponha o seu perfil completo. E a gente pode averiguar se essa pessoa é o que exatamente ela está dizendo. Eu tenho links, mais de 1000 e pouquinhos no LinkedIn, entre psicólogos, mais de 900, psicanalistas, etc. E tenho influencer, eu sou influencer de mais de 1.100 pessoas que não são meus links dentro do LinkedIn. Então é muito fácil falar sobre esses assuntos de psicanálise no LinkedIn, porque todas as pessoas, tá ali quem elas são, onde elas trabalham, onde elas moram, o que elas fazem. No Facebook, não. No Facebook você pode criar perfil falso, no Facebook você pode inventar que você é alguma coisa que você não é e você pode simplesmente não botar nada. Eu, por exemplo, botei que quem quisesse ver quem eu sou, que se endereçasse ao LinkedIn ou ao Google. Mas tem gente que nem se dá o trabalho de fazer isso e põe um nome simples como José do Amaral, por exemplo, ou Carlos Silva. Bom, tem em 300 Carlos Silvas. Eu tive que cortar essas pessoas. Se elas são amigas de alguns dos meus amigos, é bom os meus amigos explicarem. Se elas estivessem no LinkedIn, elas não teriam sido cortadas, elas estariam até integrando o grupo que recebe automaticamente a informação. Acabei de trocar um senhor, tem que tirar ele, porque ele estava olhando o meu story, mas ele tem um nome que é absolutamente desconhecido. Eu tentei achar quem ele era, não sei quem é. Então foi cortado. Isso a gente tem que fazer, paciência, porque a internet é um livro aberto confuso, né? É como se qualquer pessoa pudesse ter acesso ao seu endereço, ao seu telefone, e você não sabe quem é essa pessoa. Bom, a gente tem que se proteger e proteger os nossos trabalhos, os nossos clientes, as nossas pessoas, né? Os nossos linkados, inclusive. Né? Uma linkada minha me escreveu doida, desesperada, porque estão usando o perfil dela para convidar pessoas. Eu falei, minha filha, é o que mais fazem, me convidam em meu nome, só que eu aviso ao convidado, olha, não fui eu que convidei você, em todo caso, seja bem-vindo. Isso no LinkedIn, porque eu tenho acesso a quem é aquela pessoa. No Facebook, simplesmente corto. Bom, agora a gente vai para a 8ª parte do 8º capítulo, na verdade, do Homem dos Lobos. Já estamos terminando o caso, que se chama Material Novo Oriundo do Período Primitivo. Solução. Continua Freud. Acontece muitas vezes na análise que, à medida em que nos aproximamos do final, emergem novas recordações que até então se mantinham cuidadosamente ocultas. Às vezes, em determinada ocasião, é feita uma observação despretensiosa num tom de voz indiferente, como se tratasse de algo supérfluo. Então, em outra oportunidade, algo mais é acrescentado, o que começa a fazer com que o terapeuta fique de orelha em pé. E, por fim, este chega a reconhecer esse fragmento desprezado de uma lembrança como a chave para os mais importantes segredos que a neurose do paciente escondia. No começo da análise, meu paciente havia me contado uma lembrança do período no qual sua impertinência costumava transformar-se subitamente em
ansiedade. Ele estava tentando apanhar uma grande e bonita borboleta com listras amarelas e enormes asas que acabavam em ponta. Na verdade, uma rabo de andorinha. Isso a gente já viu na página 30. De repente, quando a borboleta havia pousado sobre uma flor, ele foi presa de um pavoroso medo da criatura e fugiu aos gritos. Essa lembrança ocorria periodicamente durante a análise e pedia uma explicação que por muito tempo não foi, porém, encontrada. Não obstante, era de supor como fato lógico e natural que um detalhe como este não se tivesse conservado em sua memória só por si, sendo, contudo, uma lembrança encobridora, quer dizer, por baixo dela tem uma outra história, representando algo de mais importância, a que estava de alguma forma ligada, daí a insistência. Um dia, disse-me que na sua língua uma borboleta chamava babushka, vovó. Acrescentou que, de um modo geral, as borboletas pareciam-lhe ser como mulheres e meninas, e os besouros e lagartas como meninos. Desse modo, poucas dúvidas poderia haver quanto ao fato de que, nessa cena de ansiedade, tivesse despertado uma recordação de alguém do sexo feminino. Não vou esconder o fato de que, por essa época, apresentei a possibilidade de que as listras amarelas da borboleta o tivessem feito lembrar de listras semelhantes numa peça de roupa usada por alguma mulher. Só menciono isto como uma ilustração para mostrar como habitualmente são inadequados os esforços construtivos do terapeuta para elucidar as questões que surgem e quão injusto é atribuir os resultados da análise a sugestões do médico. Vamos repetir isso aqui? Só menciono isto como uma ilustração para mostrar como habitualmente são inadequados os esforços construtivos do terapeuta para elucidar as questões que surgem, ou seja, o terapeuta se meter no texto do paciente, do analisante. E quão injusto é atribuir os resultados da análise à imaginação e sugestões do médico. Então, fui eu que descobri. Esse narcisismo do analista fica guardado na gaveta dele e ele vai resolver na análise dele. Não é nada disso. Isso é que Freud está salientando aqui. Muitos meses depois, em relação a algo inteiramente diverso, o paciente observou que o abrir e fechar das asas da borboleta enquanto estava pousada na flor dera-lhe uma estranha sensação. Parecera-lhe, conforme contou, como uma mulher abrindo as pernas, e as pernas tomavam então a forma de um V romano, que, como sabemos, era a hora a qual, na infância e mesmo até a época do tratamento, costumava cair num estado mental depressivo, às 5 horas da tarde. No relógio fica escrito em V, alguns relógios. Era uma associação a qual eu jamais chegaria por mim mesmo e que ganhava importância a partir da consideração da natureza completamente infantil da sequência de associações que revelava a atenção das crianças, como notei
com frequência, é atraída muito mais prontamente por movimentos do que por formas em repouso. E as crianças fundamentam muitas vezes as associações numa similaridade de movimento que é desprezada ou negligenciada pelos adultos. Aqui ficamos pela primeira parte da